This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie a gente com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza, seja Spotify, seja Apple, isso ajuda a gente a chegar a cada vez mais pessoas. Quando falamos de marketing, provavelmente algumas campanhas inspiradoras e icônicas vêm à mente, mas na vida real, a história pode ser outra, especialmente quando falamos de marketing B2B, marketing entre empresas. No episódio de hoje, eu converso com Felipe Witt, que é diretor de marketing da Swile Brasil, e Philip Collins, que é CMO as a Service, para te mostrar que marketing feito por empresas, para empresas, não deve e nem precisa ser chato e óbvio. Tem muitos insights aqui para você aproveitar nesse episódio. Dá o play. Estou aqui, já recebi feedbacks, eu estava fazendo podcasts com muitos Pedros e agora resolvi inserir Filipes nos meus podcasts, então estou com 2 caras de peso que se chamam Felipe. Então, primeiro, boas-vindas aqui para Felipe Witt, que é o diretor de marketing da Swile. Tudo bem, Felipe? Pedro, meu xará Collins, obrigado aí pelo convite, é um super privilégio estar aqui, acompanho o Growthaholics há muito tempo, acho que já assisti mais de 200 episódios aí, então é uma super honra poder participar aí e estar aí nesse episódio, obrigado. Então você já domina o formato aí, tanto quanto o Felipe Collins, que já é um veterano aqui, né, que está aqui, quem não vê o vídeo, o Felipe tem 2 guitarras, uma de cada lado, e não toca nenhuma delas, o que é algo fantástico. E Felipe Collins, que hoje é um CMO as a Service, é isso que você faz? Os caras te ligam lá e você bota a magia do marketing em qualquer empresa, é isso? Perfeito. Não é magia, é tecnologia e também algum tipo de processo e operação, então... Sim, Pedro, estou como CMO as a Service, ou eles falam de Open Talent, executivo fracional, tem nomes bonitos ali. Eu costumo brincar que é o Collins as a Service, e tenho trabalhado com algumas scale-ups, startups, para especialmente arrumar a casa, fazer de fato a construção de marketing B2B desde o início. Então, entre essas startups, eu acho que a de nome mais relevante é a Alice, Plano de Saúde, que estou lá como CMO fracional, e estou me aventurando nesse modelo aí de fragmentado, é o full-time, part-time. E eu acho que as coisas de CMO fracional e tal, parece um nome de filme de ficção científica, né? O cara é fracional, exato, né? Eu me sinto no colocaram fragmentado. códigos no teu cérebro que só uma parte sua sabe. Mas enfim, fica aí para você acessar em philippecollins.com. Pera, Pedro, uma nova... philippecollins.com. Mas eu tenho aqui, em primeiríssima mão, uma url.com.br para você acessar. Eu vou deixar o meu xará Felipe Witt, que já sabe mais ou menos do que eu estou falando, dar as honras da URL e explicar que diabos que eu estou falando. Pô, aí levantou demais a bola, levantou demais. A URL é growthinsight.com.br. Nessa URL, a proposta que nós estamos construindo é tentar ajudar aí profissionais de growth, marketing, profissionais de startups de uma forma geral, a ficarem mais inteligentes, um insight por vez. E já que o Collins levantou a bola, né, essa proposta aí, que é a primeira vez que a gente está falando, né, Collins, vem muito de uma ideia que tem a ver com o nosso papo aqui. A gente estava em busca de conteúdo profundo, tentando entender melhor como trabalhar bem, e a gente sentiu que ninguém estava muito escrevendo para a gente, né? Estava escrevendo-se para os algoritmos. Então, um post por dia no LinkedIn, uma anedota por dia, e isso não representava tanto a parte prática, né, do que gerava valor e para a gente e tudo mais. Então, a gente vai começar a ocupar esse espaço aí com growthinsight.com.br. Olha aí, mas eu tô recebendo tudo em primeira mão aqui
Então, inclusive, vocês terem processar juntado esses dois Felipe, vocês terem juntado esses dois Filipes no podcast, pode ou não ter contribuído para essa ideia tomar forma, tá? Eu suspeito. Mas eu fiquei fragmentado depois dessa notícia aí. Agora, vamos entrar no tema de hoje, então. Eu tenho dois caras que não estão fragmentados nesse momento, estão inteiros aqui nessa discussão para a gente falar sobre o marketing B2B. E é uma coisa muito interessante que eu queria fazer o opening aqui, meu monólogo de abertura, né, sobre isso, que a gente, historicamente, né, o marketing, quando a gente pensa no marketing, tá, a gente associa a grandes campanhas de McDonald's, Nike e tudo mais. Hoje a gente já vê aí as empresas trabalhando de uma maneira muito mais integrada, até porque no final do dia, né, quem compra no final são as pessoas. Empresas são abstrações que a gente faz, mas no final do dia são pessoas com sentimentos de pessoas tomando decisões parcialmente racionais, muito emocionais e tudo mais. E aí eu quero trazer aqui para a gente começar a discutir. Eu acho que as startups trouxeram uma nova dimensão, uma nova camada relevante para o marketing B2B, especialmente o Vale do Silício acabou, né, que trouxe os conceitos de growth e tudo mais, mas eu quero ouvir de vocês, queria abrir aqui o nosso debate, perguntando assim, vocês acham, né, e se vocês puderem falar sobre isso, vocês acham que o marketing B2B ainda é uma área pouco explorada do ponto de vista conceitual? Vocês estavam até comentando, né, que existem poucos insights e tal. Vocês acham que é uma área pouco explorada, uma área que ainda tem muito espaço para ocupar? Vou começar com o Vit aqui. O que você acha, Felipe? Legal. Eu concordo muito com essa afirmação, porque eu acho que as escolas do marketing, elas estão muito pautadas no B2C. Então, a gente fala muito sobre o consumer marketing, grandes empresas, prateleira, produto, e isso que construiu o marketing como a gente conhece ao longo dos anos. E se a gente for parar para pensar, eu fiquei até prestando atenção na sua fala, Pedro. Aí você traz os exemplos, a Nike, né? Até o contraponto, né, do Consumer Insights ainda é a Apple, que tem o B2B, mas ainda é muito forte no B2C. E aí a gente começa a ver Salesforce, aí começa a entrar num mundo mais B2B. Então fica muito claro o quanto que as marcas mais memoráveis ainda são as marcas B2C, mas esses mundos são muito diferentes, assim. E aí talvez a nossa audiência aqui ela possa dizer, né, mas é claro que é o B2C, né, porque essa marca fala direto comigo. Toda hora comigo é da onde eu vou e eu compro diretamente. Mas no final, o B2B ainda é feito de pessoas, ainda a gente deveria vender para pessoas, se comunicar com pessoas. Então, eu acredito muito que tem um caminho longo a se construir aí. As marcas B2B, elas vieram muito de um estereótipo padrão, assim, muito ainda quadrado. E o advento das startups, eu acho que veio para mudar isso, né? Porque se você é menor, tem menos gente, é menos conhecido, seu produto ainda é inferior ao status quo do mercado. Talvez o primeiro viés de diferenciação, né, que você se posicione como diferente do que já existe, do incumbente do seu mercado, seja a forma como você apresenta a sua marca. Então, acho que essa coisa aí é a origem do B2B, né, ganhando mais espaço, e acho que a gente está num momento bom agora. Felipe Collins, existe uma complexidade adicional no marketing B2B. Porque quando a gente pensa no marketing B2C, raramente, claro, a gente até tem aquela coisa, né, tradicional do marketing lá do David Ogilvy, a mulher toma a decisão do produto no supermercado, então você tem que fazer, mesmo que um homem use o produto, você tem que fazer para... Enfim, que é uma coisa bem clássica que a gente estudava na faculdade. Então, assim, que é uma diferença entre o comprador, o decisor, né, e o usuário do produto. Mas na empresa, né, quando a gente entra no B2B, existem claramente, né, a distinção entre quem vai usar, quem decide, quem compra.
e não levar isso em consideração, geralmente é um dos problemas aí do marketing B2B. Então, essa camada de complexidade não é trivial da gente abordar, porque quem você prioriza, com quem você fala, como é que é o processo decisório, esse é um nível que não existe, né, no B2C, pelo menos não com esse nível de requinte. Não sei se vocês concordam comigo. 100% de acordo, Pedro. Eu acho que no B2C isso talvez exista para compras de valor muito alto, tipo um carro, uma casa, que aí você vai fazer uma diligência maior com a sua família ou com quem quer que seja, mas no B2B isso é muito mais evidente. Você tem compras por comitê ou compras que precisam ser aprovadas por diversos stakeholders, então você precisa convencer não só o que a gente chama de champion, que é alguém que vai te defender lá dentro, é alguém que você deveria abraçar, dar um beijinho e dar toda a munição para essa pessoa conseguir te defender, mas você tem também papéis específicos. Então você mencionou que tem alguém cujo papel é só falar não. Você vai pegar alguém de... Essas atribuições às vezes são jurídicos, são compliance, alguma coisa assim. Você vai pegar gente que só quer preço e escopo fechado, um financeiro, um departamento de compras, e você vai ter se você, por exemplo, é um SaaS de marketing, você vai ter quem usa o produto, que vai ser o analista, o especialista, o gerente, mas você vai ter quem vai ter o ganho financeiro, ou de análise, ou de execução de alguma maneira, que é a diretoria ou coisa do tipo. E você ignorar que existe uma nuance de cargo, de senioridade, de dor que essas pessoas têm, você fica um pouco vendido na sua mensagem. Então, porque se você vende só para quem usa, essa pessoa que usa geralmente não tem o poder para convencer quem decide. Você vende só para quem decide, talvez você não tenha a frequência de uso, então você vai comprar e ninguém vai usar e você vai embora. Então, você precisa também ser criativo ou ir além do óbvio, citando o título desse podcast, no tipo de mensagem para cada público. E a gente tem falado de coisas além do óbvio, mas às vezes você precisa fazer as coisas óbvias. Então, tem muita companhia que tenta puxar uma coisa meio... Não, eu te dou um ROI 10 vezes superior. Aí você fala, excelente, que diabos que você faz? ROI 10 vezes superior, você pode ser N coisas distintas. Ou eu vi de uma plataforma de assinatura eletrônica outro dia, você vai vender 3 vezes mais rápido. Eu falei, calma. Você faz assinatura eletrônica e você está falando que eu vou vender 3 vezes mais rápido. Será que não é melhor você ir um pouco mais próximo do caso de uso? Você vai melhorar o seu tempo de assinatura, você vai melhorar o seu tempo de contrato ou alguma coisa que valha? Então, essa comunicação também não pode ser tão distante do que do que a pessoa usa ou do que a pessoa tem de dor para te contratar. Então, você tem que olhar os papéis e falar de fato o que você faz e falar de fato o que é a companhia. Então, e um growth insight aqui que eu coloco é que, inclusive, entendendo as diferenças, eu já incorporei, entendendo as diferenças desses públicos, práticas como product-led growth surgiram, né? Falar assim, se eu pegar o cara que usa e irradiar através do cara que usa dentro da organização, eu posso usar isso como um canal e também como uma ferramenta para, em vez de eu bater lá no cara corporativo, no decisor de tech, que provavelmente não vai querer trocar uma ferramenta, se eu for lá no cara que use organicamente o pessoal começar a usar, isso aí vai fazer com que... então, eu acho que essas coisas nos dão camadas aí, né, Viti, de reflexão. Perfeito. E eu gostei que a gente entrou nesse exemplo, porque conforme o Collins foi falando dessa coisa meio abstrata do venda mais, isso é uma herança do B2C, porque o conselho, na verdade, da onde vem isso, né? O conselho que foi criado no passado é assim, não venda a furadeira, né? Venda o buraco na parede. Jobs to be done e assim por diante. Então o pessoal ele foi indo além e agora as pessoas não vendem mais assinatura digital, vendem faça mais dinheiro. Aí quando você vai ver o que a pessoa faz, tem um produto específico com uma funcionalidade específica. Então a gente falava assim, não venda feature, venda sonhos, venda coisa assim, e as pessoas adotaram isso para todos os casos. E eu acho que isso acaba
é um dos grandes aí ofensores de crescimento e lucratividade no B2B, porque fica muito etéreo, né? Parece que a gente quer vender para o mercado que a gente coloca no pitch dos investidores lá, né? O nosso deck que quer vender sonhos, o mercado futuro, a gente tá usando isso para o mercado, assim. Acho que isso não funciona e foi um jeito que a gente deturpou aí, um bom conselho, né? De vender o buraco na parede, mas a gente foi um pouco além nesse caso. Foi além. Exagerou a tinta. Quando você tem uma marca muito forte, pensa um HubSpot, pensa um Salesforce, pensa uma marca que é hiper conhecida mesmo no B2B, você pode ser um pouco mais vago ou um pouco mais sonhador. Mas para você chegar lá, você tem que comer muito arroz e feijão e gastar muito dinheiro em marca. E se você fizer isso já desde o começo com uma mensagem confusa, vai ser mais difícil. Eu queria complementar com um exemplo muito prático que eu vivo aqui. Se a gente for pensar na Swile, né, a empresa onde eu cuido do marketing, o nosso produto, de fato, ele surgiu em 2018 como uma nova categoria de produto, que era benefício flexível. Só que imagina você, que é, né, vamos dizer assim, o próximo passo em relação a vale refeição e alimentação. Mas imagina você ter que vender a ideia de uma nova categoria, ninguém conhece, ninguém entende que é benefício flexível, num mercado super regulado. Então a gente começa a falar sobre benefícios, vários benefícios em um único cartão. Esse é o primeiro passo da nossa mensagem. E às vezes a diferenciação no B2B não está em você vender o sonho, mas está no jeito que você fala. Então, uma das formas como a gente começou a se diferenciar do mercado, para não ficar só na questão das funcionalidades, um monte de benefícios num cartão só, a gente começa a entrar com campanhas criativas, posicionamentos de marca, e onde a gente lançou uma grande campanha no passado, que era a campanha do Vale de Comer. Então, como o meu concorrente ele é um cartão de comida, e eu vou além de comida, o jeito que a gente fez o frame da proposta era troque o Vale de Comer por um cartão de benefícios. Então, a lógica, às vezes, não está em ser super sonhador, mas está em você empacotar uma mensagem que é boring, que é tradicional, com os seus valores de marca, mas que expresse muito a sua proposta de valor. Você trouxe clareza para o consumidor, Exato. né? Em cima de uma proposta de valor muito clara, né? Exato, eu não fico falando categoria nova, a gente inventou uma coisa nova que ninguém entende o que é. Eu não fico comparando funcionalidade, eu vou no meio do caminho ali e eu trago daí os meus valores de marca para explicar o que eu faço de um jeito um pouco mais memorável. Aliás, um side note aqui, essa campanha do cartão de comer e essa nova que você lançou recente, são duas das campanhas que eu tenho raiva de não ter feito parte, porque elas estão muito boas. Sem puxar saco aqui, mas eu fiquei bem impressionado. Existe uma outra diferença importante do marketing B2B que eu acho que eu queria explorar com vocês. Claro, acho que existem exceções, né? Não são raras, tem várias exceções aí do que eu estou falando, mas normalmente existe uma integração ou uma necessidade de integração muito maior do flow do lead até o final da venda no marketing B2B, porque é uma coisa, é uma constante, é como se fosse um único funil. E às vezes a gente se atrapalha nisso. Por isso que quando a gente pensa, tive ROI, né? ROI geralmente é uma métrica para olhar só né, do jargão do mercado publicitário, mais a ponta e tal, mas olhar com a nuance inteira do funil é uma dificuldade, porque existe uma necessidade de articulação interna e organização, né? Como é que vocês veem isso? Eu posso começar nessa. Eu acho que quando a gente fala de B2B, além do óbvio, o além do óbvio não necessariamente é só na mensagem, no posicionamento no que você fala. Às vezes é onde e como. Esse modelo de você tratar um lead ou uma companhia potencialmente interessada em contratar o seu produto ou serviço de uma maneira distinta é um dos maiores pontos onde você pode reforçar a criatividade e alinhar marketing e vendas numa geração de receita única. Se você for em empresas tradicionais ou empresas com marketing um pouco mais old school, você vai ter uma briguinha entre marketing e vendas, que marketing vai falar, manda um monte de lead, vendas não aproveita nada, vendas não converte, a culpa é só deles, e vendas vai falar, os leads que marketing me manda são todos horríveis, e etc. Então é muito comum você ter essa experiência dentro da companhia super... não vou falar fragmentada, porque a gente tem usado fragmentado como um termo bom nesse podcast, mas quebrada mesmo. E quando você alinha os dois
e você azeita esse funil com SLAs claras do que é uma pessoa qualificada para comprar, ou quais são as dores, e você consegue endereçar as dores desde o começo da jornada com conteúdo, com material, com campanha, até lá embaixo com o discurso de vendas, você vai ter um resultado bem superior, e formas de você ser criativo com o marketing entram muito nisso. Então, você tem um monte de deal parado no seu CRM na fase final e está todo mundo te dando um passa lá em casa na semana que vem. O que você pode fazer como marketing para acelerar essa conversão? Será que você vai botar mídia geolocalizada só na latitude e longitude dessa companhia? Será que você vai fazer um kit especial? Será que você vai fazer uma demo? Será que você vai convidar para um evento? Então você tem inúmeras maneiras de você ir além do óbvio para dentro do funil, vamos dizer assim, para quem já está interessado ou em processo de compra com você. E se você for pegar dados para corroborar essa tese, o Hockey Stack soltou o estudo no final do ano passado, tem de 80 a 120 para mais touch points entre a marca e o potencial cliente a cada estágio. E por touch point pode ser página de site, conteúdo, e-mail, toque com vendas ou qualquer coisa assim. Então você precisa pensar dentro de uma jornada de compra mais caótica, vamos dizer assim, como que você, como marketing, pode, além do óbvio, influenciar também quem está dentro. Se você ficar só na briga do eu que originei esse lead, eu que vim daqui, tantos MQLs por mês, ou alguma coisa do tipo, você fica míope a essas oportunidades que são melhores de gerar receita. Uhum. E eu acho que, né, e dentro da linha do que o Viti falou, o cara, ele fez uma promessa de uma proposta de valor na campanha, o cara clicou, a pessoa clicou, ele imagina que vai continuar essa conversa dali para frente, né? Ela não é uma conversa só para atrair o cara. Então, se a equipe de vendas não ecoar essa mesma conversa e levar a pessoa adiante, explicar, não vai funcionar, né, Viti? Eu admito que essa pauta me deixa um pouco bravo, assim, eu fico irritado, porque eu acho que, porque o profissional de marketing, ele tem um monte de problemas, assim, no dia a dia, né, ele tem muito desafio, a gente vê o cargo de CMO sendo super rotativo, essa turma quase não consegue sustentar o cargo, e eu acho que uma parte desses problemas vem dessa pauta que a gente está tratando agora, de a gente ficar comemorando volume de leads que a gente entrega para vendas, que não converte, aí o problema é da abordagem de vendas e não nosso. A minha grande mensagem aqui é marketing que não é responsável por receita, cuja métrica, ou melhor, cuja meta não é receita, provavelmente não vai fazer um bom trabalho. E não quer dizer, né, que quem está acompanhando a gente aqui precisa sair agora daqui e mudar sua meta de lead para receita amanhã, porque às vezes você não tem estrutura para isso. Mas que comece a progredir. Para de olhar MQL, começa a olhar SAL, Sales Accepted Lead, começa a olhar reunião agendada, começa a avançar no funil a partir do pipeline de marketing e começa a mostrar para a companhia que você não é uma área de suporte, que marketing é uma área de negócios de fato, né? Que a gente constrói pipeline e a gente gera resultado. Na Swile, a gente acabou de implementar o papel de Lifecycle Manager, uma função de marketing que olha para geração de negócios por perfil de empresa. Então, o menor cliente tem 2 funcionários e o maior tem 15 mil. Então, vender, né, para esse grupo é completamente distinto. Então, a gente separa pequeno, médio e grande. E o que acontece? Essas pessoas elas estão dentro do ritual de vendas. Quando o gerente de vendas de pequenas empresas vai fazer o forecast, ele senta lá para entender qual premissa está sendo atingida, qual premissa não está. Porque se a gente olha só para lead, todo o trabalho que a gente vai fazer é para aumentar o volume do topo de funil. Só que, às vezes, o volume está correto, mas a premissa que a gente não está atendendo é a premissa da taxa de conversão de reunião agendada para uma fase mais avançada de negociação. Então, provavelmente, o que o marketing tem que fazer não é gerar mais lead, mas é melhorar o deck comercial, revisar o pitch de vendas para a mensagem ressoar melhor e essa venda ir progredir para uma negociação de fato, em termos mais concretos. Então, enquanto a gente ficar olhando métrica de funil, de topo de funil, como meta, eu acho que a gente vai ter esse problema de desalinhamento de marketing e vendas, porque daí está todo mundo olhando para etapas diferentes do funil. E às vezes é uma coisa óbvia quando você está com vendas. Eu lembro de um caso emblemático que o time de vendas estava com muita reunião para agendar, e se você demora para entrar em contato com o teu
potencial consumidor, você perde ele. Você fala assim, vou entrar em contato em 3 dias úteis. Acabou, você perdeu, você nunca mais vai ver esse cara. Tem que ser na hora. E eles não conseguiam porque o backlog estava grande, porque estava vindo muito lead. Só que aí você começa a falar, mas cara, tá vindo tanto lead, o que esses caras que têm em comum que a gente pode mudar alguma coisa? Ele falou, cara, tá vindo muito e-commerce não é o melhor cliente pra gente, a gente prefere vender para o segmento financeiro. Aí com uma pergunta de questionário, que é qual o seu segmento, eu diminuo o número de lead qualificado que vai direto para vendas, que só vai a galera que é financeiro, ou eu excluo a galera que é e-commerce, e vem, tá vindo menos lead, mas minha taxa de fechamento está muito melhor, porque eu consigo atendê-los mais rápido e com mais qualidade. Então o não óbvio é você achar as pequenas obviedades conversando também com o time comercial. Perfeito. Eu acho que tudo é responder a pergunta para o que a gente está otimizando, né? E às vezes a gente otimiza para a coisa errada. Por isso que ambas áreas deveriam otimizar para a mesma meta. E aí isso que o Vitti falou de, os caras têm que estar juntos na reunião, a gente tem que calibrar as premissas. Agora, uma coisa não óbvia que eu queria discutir com vocês, que virou meio que uma coisa no mundo do marketing como um todo e das startups e tal, que é qual que é meu ICP ou qual que é minha persona, né? E a gente está acostumado a fazer aqueles workshops e botar na parede, a dor e tudo mais. E aí a minha pergunta que eu quero falar para vocês aqui é, o resultado daquele exercício não é a nossa persona, é uma hipótese de quem é a nossa persona. E tem uma distinção muito grande entre uma hipótese e a verdade. E a nossa persona a gente vai descobrir ao testar essa hipótese e a gente conseguir embasar com dados e entender exatamente quem é. E ela não ela não é na venda, ela também tem a ver com o uso do produto, né? Quer dizer, quem que usa mais o produto, quem que fica, quem que tem o menor churn, se eu estou falando de um produto de assinatura. Como é que você vê isso aí, Felipe Collins? Gostei que você mandou o Felipe, precisou jogar o sobrenome, né? Eu tenho que falar com o sobrenome agora. Eu me tornei um crítico de personas especificamente, porque eu acho que a gente deturpou também. Então, pouco me interessa se o seu Caio Contador gosta de Beatles e tem um Shih Tzu chamado Maria. Você precisa saber exatamente o que ele usa, por que ele usa, se ele não quer ser demitido, por que ele seria demitido. Então é uma coisa muito mais pragmática do que perfumaria, né? E eu acho que em alguns momentos você definir seu ICP, pode envolver o demográfico da companhia, eu quero falar com seguradoras, eu quero falar com empresas de serviços financeiros ou fintechs que fazem tal coisa, é mais importante do que você definir exatamente quem está lá dentro em primeiro momento. Depois você vai precisar definir, inclusive, como a gente falou, não só uma persona que é de quem compra, mas quem são os fatores, quem são os stakeholders que influenciam numa potencial decisão. Eu acho que você deveria ser mais pragmático no começo. Então, por que essa pessoa vai ser promovida? Por que essa pessoa vai ser demitida? O que ela sofre operacionalmente no dia a dia, quando você está falando de B2B, para depois você começar a adicionar elementos de abstração. Por exemplo, teve um insight de um ex-aluno nosso que descobriu que, nosso mesmo Pedro, inclusive, que descobriu que os clientes de varejo dele falavam de basquete nas reuniões. Então ele decidiu patrocinar a NBA para falar com B2B e não com B2C. Então você vai chegar em algum momento nessa maturidade. Mas no começo você poderia ser mais pragmático para descobrir um pouco mais sobre as coisas mais práticas de para quem você vende e como você vende. Muito legal. O que você acha, Vitti? Você acha que tudo que a gente tira dessa primeira elaboração, gostei muito dessa ideia do Felipe de vamos primeiro no dado mais grosseiro e depois para o mais refinado, né? Você acredita que nessa primeira etapa todas as características têm que poder virar filtro de Excel ou não? Como é que você enxerga isso? A minha visão sobre esse assunto ela foi muito construída a partir da visão da April Dunford. Bom, basicamente a guru de posicionamento, né? Acho que provavelmente mundial aí. O jeito que ela aborda esse assunto, ela basicamente diz, de novo, persona é uma herança herdada do B2C, onde você justamente tem que entender se você vai vender sabão em pó, quem é que lava a roupa, em que situação, como é que lava,
A gente tem casos, né, Unilever, onde a barra de sabão em um lugar é quadrada, em outro país é redonda, porque em um lugar lava no rio, outro lugar lava no tanque, essas dinâmicas assim, então você constrói as personas. O B2B, eu vou muito na linha do Collins, que para mim, a gente não deveria tratar de personas, acho que para ficar bem simples, assim, acho que a gente deveria olhar muito pouco para persona e olhar para ICP, e muito numa lógica conectada com o que a gente vive discutindo de Product Market Fit. Quem é a empresa que melhor vai extrair valor do meu produto? Se na sua empresa, né, na sua situação, você tem muito uma conversa de a gente vende para todo mundo, ou se você pergunta quem que é o nosso perfil de cliente ideal e você tem respostas distintas, esse é o primeiro passo. Porque aqui daí é dado firmográfico mesmo, empresas, às vezes num setor específico, quantidade de funcionários específica, com uma dor ou um problema diferente, e você monta a partir daí. O mais próximo que eu acredito que a gente no B2B deveria se aproximar das personas é a figura do champion. E aí tentando sempre ilustrar com a minha vivência prática, assim. Quando você vende benefício, o seu champion é o RH, porque quem decide implementar ou trocar ou mudar os benefícios de uma empresa é o RH. Só que eu tenho uma persona, vamos dizer assim, muito forte nesse processo de decisão que precisa ser conquistada, que é o jurídico de uma companhia. Porque a gente é super regulado. Benefício é uma coisa que envolve em CLT, acordos sindicais, então a gente precisa passar para ele. Mas eu, enquanto empresa, eu nunca vou vender diretamente para o jurídico. A minha abordagem é, eu vendo para o champion e eu dou ferramentas para o champion vender para as outras empresas. Então eu nunca vou abordar o jurídico e dizer, quer comprar benefício? Não, eu vou abordar o champion. Então vamos dizer, se eu tivesse que tratar uma pessoa, eu vou criar quem que é, como que eu falo de forma excepcional para o RH, e a partir desse momento, como eu dou todas as munições possíveis para essa pessoa de RH convencer o jurídico, para essa pessoa de RH, que provavelmente não é a diretora ou diretor de RH, levar essa pauta para cima e explicar por que a gente deveria usar Swile para outras lideranças, se isso for necessário. E se você não trabalha em um segmento de RH que nem eu, provavelmente você tem alguém da TI, cibersegurança. Então você nunca vai conseguir bater na porta desses caras e falar com eles. Você deveria usar o seu champion, fazer ele ter todas as ferramentas que ele precisa para fazer essa venda. Por isso que eu sou um pouco crítico das personas. Prefiro firmografia e champion. O Vit deu um ângulo legal sobre um bom uso de persona, que é talvez no tom de voz da marca. Então, quando você fala para RH, como o Swile, como a Alice agora, você pode ser um pouco mais humanizado, você pode ser um pouco mais fã, porque é um perfil de profissional que está acostumado e gosta desse tipo de abordagem. Em 2023, eu estive na diretoria de marketing da Keitech, que faz Banking as a Service, emissão de crédito as a Service e antifraude. Para este público, você precisa ser o mais direto e reto e numérico e sintético possível. Você não vai fazer uma piadoca, assim, raras exceções, tá? Você não vai fazer uma piadoca, você não vai fazer uma coisa mais super divertida, você vai falar número, você vai falar duro, vamos falar assim, direto ao ponto, e você vai ser direto. Como é que eu digo direto com outra abordagem? Você vai ser frio, vamos falar assim. Porque é o público ao qual você está acostumado, que não tem muito tempo para perder e quer fazer um negócio, fazer dinheiro e etc. Então, esse tipo de percepção de persona ou de com quem você está comunicando tende a ser um bom insight. Mas você não deveria exagerar a tinta e ir para um canal meio esotérico da coisa. Eu falei canal e lembrei que definição de persona é bom para você lembrar de canais também. Galera que escuta rádio de notícia é um tipo de perfil, galera que vê YouTube de comediante é outro perfil, então você consegue ter alguns insights a partir disso também para fugir do óbvio na sua alocação de recursos. Não é só marketing de performance e eventualmente alguma coisa de televisão quando você tem a verba que o Vit tem. Eu vou querer entrar nessa questão de canais aí com vocês, porque também tem muito misconception em relação a como escolher, né, e como trabalhar com canais e tudo mais. Eu quero ouvir de vocês sobre o bullseye e as metodologias que a gente vê nas startups, mas primeiro eu queria voltar para uma coisa que a gente falou lá no início, que acho que o Felipe Collins falou e o Vit concordou. Eu vou perguntar para o Vit aqui, o papel da criatividade, né? Quando a gente fala de marketing, a gente sempre fala que tem um aspecto de arte e ciência, né? Ou seja,
Pô, você tem que medir, mas você tem a magia, assim, você tem camadas de criatividade que podem ir desde a criatividade da tua campanha e estendendo para uma, vamos pensar numa empresa com excelência em marketing, ela ultrapassa, né, as campanhas, vai para a forma como a gente vende e vai para o produto, como que o produto funciona, quer dizer, está tudo meio que embalado. Como é que você acredita que é a melhor maneira de você balancear a arte e a ciência, a criatividade e tal? Porque eu vejo que nos últimos anos a gente acabou dando um peso excessivo para mensuração, para os KPIs, para precisão, e eu acho que é porque emergiram ferramentas novas, e eu nunca tive essa chance de medir tudo que a gente mede e tal, veio meio que uma renascença assim, dos dados, né? Mas o marketing ele ainda tem um componente extremamente relevante da arte, né? Como é que a gente equilibra isso, Viti? Essa pergunta é a mais difícil de responder, provavelmente, mas eu super concordo com você, né? A gente saiu de uma época Mad Men para Math Men, né? Então, onde antes tudo era criatividade, assunto, e de repente a gente teve a oportunidade de descobrir quem clica, quem vê, quem assiste 3 segundos ou 10 segundos das coisas que a gente faz. Isso super empolgou a gente. Mas eu acho que a reflexão aqui que fica aqui eu acredito muito que a performance, ela é o tiro curto, ou talvez ela seja como a faísca, e a marca, o branding, ela é o combustível, né? Então, se a gente quer construir uma companhia feita para durar, que não vai viver numa década, mas pode atravessar o tempo, a gente vai precisar construir essa marca forte. Eu acho que é assim que a gente vai se diferenciar ao longo do tempo. E a gente não vai fazer isso com performance. Mas aí, essa é a grande pergunta, porque você não tem indicadores de que está indo para o caminho certo, e você não tem, nem os lead indicators são claros de que dá para ir por aqui. O jeito que eu abordo esse assunto, quando eu penso em campanhas para Swile e tudo mais, a minha CMO global, a diretriz delas para nós sempre foi como que você causa impacto. Porque a lógica na cabeça dela é que quando você impacta as pessoas, quando você cria uma comunicação de impacto, você gera conversa, e quando você gera conversação, você cria essa disponibilidade mental da sua marca na cabeça das pessoas. Quando você fala impacto, você está se referindo a um negócio que eu me sinto impactado quando eu vejo, algo que não passa em branco, é isso? Só para... Exato. Tá. Que te surpreende, que você não espera ver. Não é... Até o jeito que a gente traduz isso internamente na Swile é que a gente é bold and good vibes. Então a gente é ousado nas comunicações que a gente faz, mas a gente não é ofensivo, a gente é provocativo, mas a gente não rompe a corda, porque isso causa o que eu estou chamando aqui de impacto. Eu vou te dar um exemplo para ficar bem claro, porque realmente a palavra impacto pode ser qualquer coisa, né? Mas uma das nossas campanhas mais bem-sucedidas de todos os tempos, ela aconteceu na França, né? Porque a gente é uma empresa que atua Brasil e França, no meio da pandemia. Então imagina que o cartão da Swile, ele é um cartão poderoso, né? Ele passa na farmácia, no restaurante, no cinema, no supermercado e assim vai. E todos esses lugares estavam fechados. Então, no meio da pandemia, a gente comprou um monte de outdoor de rua e a gente começou a falar, te apresento a Swile, um cartão que passa a todos os lugares, o cartão mais inútil do momento. Então, é isso que eu quero dizer como impacto. Como assim? Uma empresa está falando que seu próprio produto é inútil? Mas a mensagem estava ali, a gente aceita em todo lugar. Você pode contar com a Swile sempre, mas esses lugares agora estão fechados. Então, acho que esse é o jeito que eu acredito. Como marca B2B, a gente deveria criar essa conversação para criar essa disponibilidade mental. O conceito de disponibilidade mental é de uma pessoa, acho que é holandesa, chamada Romaniuk. É mais do B2C, mas Romaniuk ele fala sobre criar essas associações entre momentos e o seu produto. Então, se um pós-barba é usado depois de escovar o dente, como é que você associa o seu produto tipo pós-barba ao banheiro? Para que essa associação ela nunca vai ser ativa, mas ela é inconsciente e influencia no futuro uma predileção para compra, essas coisas assim. Então, acho que esse é um conceito que cabe super no B2B. Não tem como a gente controlar essas coisas. Poucas métricas vão apontar para isso. Mas se a gente fizer bons estudos de brand lift, a gente pode pelo menos ver uma progressão da marca
e se a gente for com as premissas corretas, a gente pode acertar mais ou menos nas campanhas, na forma de se comunicar de acordo com os nossos valores de marca aqui. Então, veja quanto é complexo, mas eu acho que esse seria o nosso primeiro passo aí para explorar esse assunto. Eu fiz essa jornada completa de marketer, que agora tudo tem que ser atribuído diretamente, tudo precisa de número para provar, até o extremo, e agora voltei porque tem coisas que você precisa dar algum salto de fé com menos atribuição direta para as coisas funcionarem. Se você tiver um modo super avançado de mensuração e etc., você pode chegar, como é o caso da Alice, que a gente conseguiu ver que branding influencia no fundo do funil e influencia também no CAC. Beleza. Até você chegar num nível de maturidade como esse, você vai precisar fazer atribuições indiretas. Então, uma vez eu comprei um branded content, que é uma matéria patrocinada, num veículo impresso, no Valor Econômico. O Valor Econômico distribui para algumas dezenas de milhares de pessoas e tem algumas dezenas de milhares de leitores. Nos links que eu coloquei, que eram diretamente atribuíveis e tal, muito pouco retorno. Muito pouco clique, muito pouco lead oriundo deles, porque é da natureza daquele canal. Agora, o número de clientes que mandaram WhatsApp falando assim, você tá gigante, hein? Com a matéria do Valor Econômico, é uma coisa que não é diretamente distribuível, deve ser contar só nas mãos, mas facilita no longo prazo essa distinção. Fala assim, eu quero me posicionar para este público, logo vou aparecer onde esse público está. Então, eu acho que tem maneiras que você usa além do óbvio e a criatividade também nessa alocação. Me remete, né? Eu acho que talvez ajude o pessoal, assim, se a gente pensar num framework mais simples de, cara, a sua mensagem tem que estar bem atrelada à sua proposta de valor de alguma maneira, e pegando, não sei se vocês conhecem o Byron Sharp, que é da escola australiana de branding, né? E o que ele fala é a consistência é mais importante do que... Né? Então, assim, se você consistentemente bate essa mensagem e ela tem minimamente ela vai resultar em brand equity no longo prazo, né? Então, eu acho que onde a gente falha é que a gente perde a consciência. Puta, não está funcionando, vamos mudar. Está funcionando, vamos dar. Em vez de bater, né? E eu acho que é um pouco isso que às vezes a gente tenta, a gente tem dificuldade, né? Mais touch points consistentes e com aquela mensagem, né, Viti? Vi você concordando aqui com a cabeça. Nossa, para mim, esse ponto mata o assunto, porque uma coisa que eu acredito e eu falo muito pro meu time é que marca, ela não se apresenta em uma grande campanha. Então, quando a gente está falando de consistência aqui, a gente não está falando só de consistência de mensagem em cada grande iniciativa e ação que você faz. É consistência nos detalhes. É consistência no seu site, é consistência em como você manda o e-mail, é consistência em como é o seu pitch de vendas, a sua ligação, enfim, como você faz cases de sucesso. E não adianta, por exemplo, você falar que você é moderno, super descolado, mas a sua prospecção outbound, ela é feita do mesmo jeito que, sei lá, 2013, 14, ali quando Aaron Ross e Predictable Revenue começaram a ficar mais populares no Brasil, né? 14, 16 ali. Não dá para... Então, eu acho que isso tem a consistência, como que você fala, como que você se apresenta, qual que é o seu tom de voz em vários outros canais. Eu digo que construir marca é tipo construir um relacionamento. Você não faz uma pessoa gostar de você, ou você não gosta de uma pessoa depois de um grande ato, e aí você diz, estou apaixonado, né? É nos pequenos detalhes. É aquele almoço que foi legal, é aquela conversa que te entreteu, é o detalhe. E aí você um dia pensa, você toma consciência, eu gosto dessa pessoa. Eu acho que construir marca é isso também, os pequenos detalhes, e um dia você construiu disponibilidade e diz, opa, eu sou fã dessa marca. Viti tá me deixando apaixonado aqui, mas indo em consonância, tem coisa que você vai ser pragmática no canal. Cara, evento converte, porque é um master de mercado, tá todo mundo nos eventos, você tem que estar lá para tentar se defender, para tentar ver se é um bom canal. Às vezes não vai ser uma atribuição direta do evento, o lead ou a lista que você vai ter, e se você tiver uma mensagem igual a de todo mundo, ou óbvia, vamos falar assim, naquele evento, você vai passar batida porque é tanto stand, tanto patrocinador, tanto e-mail no dia seguinte do evento que fala obrigado por passar aqui, sendo que você não passou e ele pegou a lista do host,
que você vai passar batida. Agora, se você faz uma coisa, às vezes não precisa nem ser tão outstanding ou gritar tanto, mas se faz uma coisa em consonância com a sua marca toda vez, você acaba sendo lembrado. E tá nas pequenas coisas. A gente fez no Febraban do ano passado a maior sacola do evento para falar que a Keitech abarca todo mundo como estrutura e tal. E aí tem o lado storytelling, que é a API aberta, tal, e tem o lado quero que minha marca seja vista, porque a maior sacola você vai colocar todas as outras dentro daquela e vai sair todo mundo passeando com a sua marca. E é pouca coisa que você parar para pensar um pouquinho, você coloca de detalhe. Uhum. Você tem N stands muito mais legais total, que os meus, Felipe, mas... Eu já vou entrar na questão que eu quero ouvir agora de canais, e para a gente encerrar esse tema, eu acho que às vezes a gente subestima a importância da quantidade de touch points que a gente tem com o cliente, que o Byron Sharp lá fala, cara, a Coca-Cola ela faz mais branding quando a gente entra na loja e vê uma prateleira da Coca-Cola do que no anúncio da Coca-Cola, porque eu vou lá e, eu vou entrar, eu vou ver, eu vou ser... Então, quando a gente pega uma marca como o Google, por exemplo, que com certeza não foi feita a partir de campanhas, ela foi feita porque a gente usa aquele produto N vezes ao dia, né? E aí a gente usa o Android, e aí a gente usa o e-mail. Cara, o Google está envolto no nosso dia a dia sem a gente perceber, com milhares de touch points, assim como a Meta, né? E daí a gente fala, como é que essas empresas conseguiram criar essas marcas, né? Então, quando tu pega o valor de uma Amazon ter colocado um Prime, que, não só você está comprando na Amazon, mas você chega de noite e você vai ter entretenimento com a família e você vai ser exposto mais... Cara, isso aí é um compound, né? É um juro composto de exposição ao longo do tempo que é muito difícil. Então, quando o cara saca um cartãozinho Swile, quando o cara, né? Esse tipo de coisa tem um efeito na marca. Já garantiu seu ingresso para o ACE Summit 2024? O ACE Summit é um evento para quem empreende, quem investe, quem revoluciona o mundo corporativo. E no dia 26 de julho de 2024, temos um encontro marcado no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Alguns nomes confirmados são Monique Evely, do Shark Tank Brasil, Gustavo Pinheiro, que é VP na Riverwood Capital, Maria Tereza Azevedo, que é líder de investimentos no SoftBank Latam, Marcelo Lemos, que é CEO do Frota 162 e co-founder da startup Gringo. E spoiler, tem muito mais gente boa vindo por aí. Garanta seu ingresso em acesummit.com.br. Eu te vejo lá. Pronto, de volta à conversa. Agora, indo para canal, o que a gente pode falar de maneira não óbvia, Viti, sobre canais? Quando a gente pensa, né, o Bullseye e tal, funciona, não funciona? O que é a moda e o que é o core aí quando a gente pensa em canal? Legal. Em relação a canal, eu tenho uma abordagem que bebe muito da fonte de Bullseye, essas coisas assim, mas que é muito pragmática. Eu acho que a armadilha que quem está acompanhando a gente precisa evitar é a armadilha do ouvir que é bom e tentar fazer também, sabe? É o da lista, do benchmark, essas coisas assim. Eu diria que um processo adequado para explorar canais, você precisa se perguntar primeiro, onde a minha audiência congrega? E eu adoro essa palavra congregar, assim, porque não adianta falar para auditório vazio, né? Então, o Collins falou, eu vou para evento. Porque a minha audiência congrega em evento. A Swile vai em mais de 50 eventos por ano, porque a audiência de RH está circulando nas feiras. Eu vou fazer anúncio em uma rede social, LinkedIn, Instagram, Meta, TikTok, não importa. A minha audiência está lá congregando, ela está conversando nesse ambiente. Esse precisaria ser o primeiro critério, né? Se o canal é muito bom, mas a sua audiência não congrega nesse canal, não adianta. Essa palavra é boa porque, assim, se você vende para pessoas evangélicas, onde que ela congrega? Na igreja evangélica. Você vai montar sua barraquinha na frente da igreja católica, no centro de Umbanda? Não vai. Você vai na porta da igreja evangélica. Então, onde que é a sua igreja? Onde que a sua audiência está? O segundo fator, porque isso não basta, né? O segundo fator é você entender se você consegue jogar de acordo com as regras dos canais. O que eu aprendi, às vezes até a duras penas, é que os canais de aquisição, os canais disponíveis aí, eles são todos alugados. A não ser que você construa uma mídia proprietária sua, alguma coisa assim, tudo é alugado. E se é alugado, você precisa jogar de acordo com as regras desse canal. Se o canal é tipo o esporte, se a regra do esporte é que você tem que jogar
com os pés, é futebol e você tem que tocar a bola com os pés, não adianta você querer forçar toque com a mão. É tão simples quanto isso. Sim, você não tem controle sobre essa relação, você tem que jogar conforme essas regras. Eu recebo muita pergunta do tipo, pô, eu trabalho num nicho proibido pelo Instagram. Como é que eu faço para vender no Instagram? Às vezes tem um jeito, mas às vezes a orientação geral é não faça. Se você quer construir um negócio que perpetue, né? E a terceira e última regra que eu acho que a gente deveria seguir é os resultados desse canal, eles vêm nas condições que eu tenho à minha disposição. Então, essas condições, elas geralmente são dinheiro, pessoas e tempo. Então, eu encontrei um canal que a minha audiência congrega e as regras funcionam para mim. O custo desse canal, eu consigo sustentar? Porque, de repente eu descobri que toda a minha audiência está assistindo BBB. Bom, eu consigo botar uma inserção de 30 segundos ali? Não consigo. Então, aí é onde cairia. Então, custo. Tempo, eu preciso de resultado hoje, porque eu estou começando também, preciso de alguns meus clientes, eu preciso formar receita para eu conseguir me consolidar. Esse canal, minha audiência está lá, eu consigo jogar conforme as regras, mas o resultado ele vem no longo prazo. Eu vou construir esse resultado em 2 anos, 3 anos. Poxa, então não vá para esse canal. Então, acho que essa tríplice aqui, ela é muito legal. Achar onde a sua audiência está, encontrar o canal cujas regras você aceita, que você consegue jogar, e encontrar o canal cujas suas condições permitem você performar bem. Esse eu acho que é a minha filosofia aí. É difícil complementar, ele fez um tratado aqui, mas acho que eu complementaria não existe uma análise de retorno por canal que seja fiel, porque se você for pensar na jornada do consumidor, ele vai ser impactado 500 vezes por um canal não atribuível, não mensurável de primeira. Pensa rádio, pensa evento, pensa qualquer outra coisa. Aí ele vai dar um Google e aí ele vai entrar e vai comprar. Talvez esse Google caia numa mídia paga tua ou caia no orgânico mesmo. E aí você fala assim, é o orgânico que funciona, então vou cancelar todo o resto. E você acabou de cancelar boa parte da sua estratégia de marketing. O segundo tem canais que você pode usar de maneira um pouco mais estratégica do que só aquisição. Por exemplo, você vai atacar em podcast é legal, mas ele vai dar muito mais relacionamento com os ouvintes e relacionamento inclusive com os convidados do que especificamente a audiência, porque não é um canal super massivo no país. E aí você vai ver lá seu podcast com alguns milhares de downloads, não milhões que nem o Growthaholics, e aí você vai falar, não funciona. Não funciona porque demora para rampar. Podcast você precisa fazer pelo menos 12 meses para começar a ter algum resultado de audiência. E segundo, porque às vezes você não vai no volume, você vai no super nicho. Às vezes vale mais você investir R$1.000 por cabeça e fazer um café da manhã do que você, para 20 pessoas, do que você pegar esses R$20.000 e dar para o Facebook, ou para o Google, ou para sei lá quem. E existe, fora a performance, uma série de canais que hoje tem um modelo de customização muito maior. Então eu consigo fazer out of home só no prédio da Ace, ou só no prédio da Swile. Então você consegue usar, de alguma maneira, um tipo de customização, ou um tipo de segmentação para aquele canal não ficar tão caro. Teve casos de uma empresa grande que eu fiz mentoria uma vez, que ela comprou os direitos de transmissão de um campeonato de tênis, mas apenas para transmissão de Sorocaba e região, porque ela sabia que ela tinha público lá. Então você consegue segmentar de alguma maneira e evitar só canhão e só bazuca, porque efetivamente custa muito mais dinheiro. E aí a gente tem 3 certezas: morte, impostos e que o CAC de mídia paga vai ficar mais caro. Tem que fugir um pouco. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Boa, pessoal, explodiu minha cabeça aqui. Eu acho que, sem dúvida, gerou vários growth insights para todo mundo que está ouvindo aqui o nosso episódio de hoje. E eu queria imensamente agradecer aqui. Se vocês quiserem dar algumas palavras finais, queria agradecer a inauguração deste lado do microfone agora de Felipe Witt. Obrigado aí, sensacional. Adorei aí a tua participação e fique à vontade aí para dar um seu recadinho final. Bom, o meu recado final, eu considero super importante que as pessoas que estão em marketing ou em tech, startups, vamos dizer assim, de forma geral, elas sejam capazes de lidar com a sua ansiedade e impaciência,
Acho que a gente está num mundo super acelerado e eu acho que isso tem sido um grande ofensor de resultados. A gente, prática após prática, a gente começa a performar bem em uma via. A nossa primeira tomada de decisão é a gente encontrar mais uma coisa para fazer. Então a gente é sempre nota 7 em um monte de coisas, mas é muito raro alguém ser nota 9 ou nota 10 em alguma coisa. Porque as minhas campanhas de Google estão funcionando, então agora eu vou fazer social ads. Porque o meu e-mail marketing está dando certo, agora eu vou fazer outbound. E são poucos os profissionais das empresas que cruzam esse gap assim, da normalidade para a excelência. Então acho que a gente precisa ser paciente assim, e entender que quando a gente acha que a gente está ficando bom, se a gente se dedicar um pouco mais, a gente vai se tornar assim, consciente da nossa ignorância e vai ver o quanto a gente ainda precisa estudar. Então, o jeito que eu gosto de resumir isso é de uma forma divertida. Bom, primeiro comece, depois fique bom. E lembre-se que você nunca vai ter a bunda que quer se ficar sentado na bunda que tem. Então, vá para a academia, comece a exercitar, comece a trabalhar. Você não vai ver grandes resultados um dia, 2 dias, 3 dias depois, mas no futuro, se você não começar agora, você vai ter se arrependido aí. Eu acho que paciência, esse pragmatismo, ele vale a pena para os negócios. Isso aí. Eu gostei que ele conseguiu falar um negócio super profundo e que eu concordo profundamente. E usando o projeto Bumbum na Nuca como exemplo, eu vou sair daqui e vou malhar glúteos, dado esse grande insight aqui. Eu concordo. E obrigado, Felipe Collins, você que vai agora entrar nesse novo projeto aí de, talvez, But Insights, né, que o Vitor está gerando agora para todos nós, mas suas palavras finais aí e já o meu agradecimento pela sua participação. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Eu encerro também com uma obviedade, mas que deve ser dita, que você também deve fugir um pouco do ciclo de hype, porque ciclo de hype às vezes só serve para vender ferramenta e SaaS e não como estratégia. Então você vai ver muita gente falando de ABM agora, que separa o que é joio do que é trigo. Você vai ver gente falando de atribuição multitouch, separa o que é joio do que é trigo. Se você for entrar em todos os discursos de isso aqui é revolucionário, quem não faz isso está perdido para sempre, você vai contratar um monte de ferramenta, você vai se fatiar ou fragmentar muito fino entre vários canais e não fazer nenhum muito bom, e isso vai ficar mais esquizofrênico como estratégia do que como consistência de marca, consistência de mensagem, consistência de canal, como falamos. E, de novo, adorei compartilhar insights aqui com vocês e aprender um monte. Muito bom. Se você gostou desse episódio, teve vários Growth Insights, compartilhe com colegas, amigos, amigas e quem mais possa se interessar por esse conteúdo. E se você for compartilhar nas redes sociais, o que a gente agradece muito, não esqueça de marcar @Ace Ventures. A gente adora receber feedback dos nossos ouvintes. E para ir além desse tema, eu recomendo o episódio 227, no qual discutimos a construção de marcas e o porquê todos deveríamos dar a devida atenção para isso. Espero que goste e até a próxima!